E aí que vai entrar o segundo livro, que está assim... esse é um novo clássico, né, que está sintonizado com esse Daniel Boorstin, que é Neil Gabler, Vida, o Filme. Esse é da editora Brasiliense, é um livro do ano 2000, tá? Que ele coloca aqui como o entretenimento conquistou a realidade. Na verdade, é uma continuação, ele até cita Daniel Boorstin, é uma continuação, na verdade, se pode considerar facilmente esse livro uma continuação da onde o Daniel Boorstin parou, ele continua nesse livro. Eu acho fantástico. Ele fala assim, como um entretenimento, que até uma certa época era uma forma de você fugir do cotidiano, eu vou ao cinema, eu vou para esquecer da minha vida, vou partir para o mundo da fantasia, dos sonhos. Pelo contrário, como o próprio entretenimento invadiu a realidade. Tá? Ele até começa, né, vai citando aqui o Philip Roth, tá? O romancista Philip Roth, que ele fala: quais as chances de a ficção poder continuar competindo com as histórias da vida real? Tá? Desse escritor norte-americano, ele vai citando aqui o historiador Daniel Boorstin, em seu estudo pioneiro, intitulado The Image, que ele vai por aqui também. O grande questão que eu falei que o Daniel, ele continua onde o Daniel Boorstin parou, que é a certa altura aqui no livro que ele vai falar, a gente já falou diversas vezes, do efeito Heisenberg. Efeito Heisenberg, que é um conceito aqui que o Neil Gabler criou, que é uma consequência do pseudo-evento. Tá? O efeito Heisenberg, ele cita aqui a certa altura, é uma referência que o Neil Gabler faz à incerteza da mecânica quântica do Werner Heisenberg, né? Não é o Heisenberg lá do Breaking Bad, é o Werner Heisenberg, né? O princípio da incerteza. No que consiste esse princípio da incerteza? Quando você vai estudar uma partícula atômica, a medição da posição necessariamente perturba o momento de uma partícula. Colocando uma forma bem simplista, ao você olhar para ela, você perturba o movimento dela. Tá? Então, isso significa que, no fundo, você não consegue observar uma coisa sem influenciá-la. Então, vem toda aquela questão, o que é a realidade, então, diante da incerteza quântica? Se o fato de olhar para a realidade a transforma. Tá? Então, aí ele vai levar isso para a questão da mídia. Há uma natureza de incerteza quântica nesse mundo dos pseudo-eventos descritos por Daniel Boorstin que leva a um efeito Heisenberg. Como assim? Ele vai descrever: as mídias não estavam, de fato, relatando o que as pessoas faziam. Estavam relatando o que as pessoas faziam para obter a atenção da mídia. Na verdade, quando você vai ver um telejornal, tal, na verdade, o que os telejornais estão noticiando foi o esforço que as pessoas fizeram de chamar a atenção da mídia, razão pela qual aquela notícia está lá, na escalada do telejornal. Então, na verdade, o que as mídias relatam é o esforço que as pessoas fizeram para obter a atenção da mídia. Em outras palavras, continua ele, à medida que a vida estava sendo vivida cada vez mais para a mídia, esta estava cada vez mais cobrindo a si mesma e o seu impacto sobre a vida. Na verdade, o que a mídia, no final, cobre é ela mesma. Tá? O impacto que a mídia cria sobre as pessoas tentando chamar a atenção da própria mídia. Tá? Pensa bem, qual as várias notícias que aparecem na escalada de um telejornal, qual é a relevância para aquelas notícias estarem lá na escalada? Numa análise mais crítica, sobre o ponto de vista do Neil Gabler ou Daniel Boorstin, muitas dessas notícias são, na verdade, um esforço que assessores de imprensa, relações públicas, sei lá, fizeram para que chamasse a atenção da mídia a ponto de colocar na escalada do telejornal.
A gente já falou isso, a técnica de alopragem, a alopragem política que a estratégia de comunicação alt-right utiliza, de criar crises, escândalos. Basta ver o governo Bolsonaro, semanalmente criava uma crise, um escândalo. Isso se chama alopragem política. Porque a direita ela cria tantos acontecimentos, alopra o cenário político, porque coincide com o tempo midiático, que é aquilo que o Daniel Boorstin, em 1961, profetizou. Olha, a mídia precisa cada vez mais de conteúdo, porque ela se expande, ela cresce. Só que a realidade de Deus, vamos dizer assim, não produz tantos acontecimentos reais, objetivos, ontologicamente verdadeiros. Na verdade, o que é o real? É aquilo que é noticiável. Aquilo que é noticiável. Então, acho que o melhor exemplo é a alopragem do cenário político, que é a típica estratégia da extrema-direita, alt-right. Tá? Ficar inventando crises, ficar inventando polêmicas, usar redes sociais, uma série de coisas, sendo que uma dessas, o 8 do 1. O 8 do 1, para mim, foi um evento transmídia, porque nunca mais saiu o conceito de transmídia. A narrativa continua em múltiplas plataformas. Não sai de cena. Sempre o 8 do 1 está aí, volta e meia notícia está aí, o STF condenou essa semana mais 25. Imagina, eles têm que condenar mais de 1.000. Estão julgando. Agora é online, né? Depois que apareceu aqueles advogados malucos lá defendendo lá, defendendo os coitados lá dos patriotas. Então é muito interessante, recomendo a leitura. Principalmente quem faz jornalismo aqui, né? Daniel Boorstin, esse infelizmente não tem tradução, tá? A Guide to Pseudo-Events in America. Esse livro aqui foi um dos divisores de água da minha vida. Esse livro aqui, Daniel Boorstin, né? Talvez mais que Baudrillard, né? Porque Baudrillard já estava numa cena pós-moderna. Esse cara aqui é um historiador conservador republicano, começo dos anos 60. Eu vejo que ele escreveu isso por causa da invasão dos Beatles nos Estados Unidos. Ele ficou tão puto que... Nossa senhora, onde é que está outro livro? Sumiu. Ô, produção, caiu aí para todo lado. Não sei onde é que está. Não sei. Sumiu, produção. Não sei onde é que está. Ah, está aqui. E o Neil Gabler. Boa leitura essa. Boa leitura aqui. Vai na estante virtual, compra aqui sebo, os 2 livros aqui. Isso é fantástico. Vamos avançar aqui na nossa live, porque